A energia elétrica está em praticamente tudo ao nosso redor, tanto em uma lâmpada, os eletrodomésticos, veículos, nossos corpos e toda a natureza necessitam dela para o seu funcionamento. Gerada em usinas hidrelétricas, térmicas, solares, eólicas ou nucleares, ela é sem dúvidas a base para o funcionamento da sociedade moderna. Na história do desenvolvimento da ciência, muitos cientistas e engenheiros deram suas contribuições. Quando pensamos no rádio, nos lembramos do italiano Guglielmo Marconi. Quando falamos em eletricidade, nos vem em mente o nome de Thomas Edison, o gênio, o pai da eletricidade e inventor da lâmpada elétrica. Mas terá surgido na história da humanidade um homem que muito contribuiu para o desenvolvimento da tecnologia que dispomos hoje, mas pouco ou quase nada se fala deste gênio nas escolas e centros de formação. Suas invenções e genialidade contribuíram quase 90% em toda a tecnologia que dispomos hoje. Seu nome é Nikola Tesla. Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856 na Croácia. Estudou no Instituto Politécnico em Graz e na Universidade de Carolina em Praga, onde cursou engenharia, mas não concluiu os estudos, abandonando no terceiro ano após a morte de seu pai. Em 1882, trabalhou em uma companhia de telégrafos em Budapeste. Mudou-se para Paris e trabalhou como engenheiro na Continental Edison Company, empresa do inventor Thomas Edison. 2 anos depois, foi para Nova York. Com apenas alguns centavos no bolso e uma carta de recomendação, passou a ser o assistente de Thomas Edison. Após algum tempo, Tesla trabalhando com Edison, apenas o admirava, mas já não o respeitava, pois tinha que trabalhar 18 horas por dia resolvendo problemas técnicos. Tendo verificado anomalia nos dínamos geradores de Edison, Tesla propôs formas de melhorar o desempenho das máquinas, e Edison o prometeu $500 caso terminasse o serviço. Após Tesla terminar com sucesso, Edison não cumpriu com sua palavra e Tesla se demitiu. Após conseguir financiamento de George Westinghouse, Tesla abriu seu próprio laboratório e sua companhia. Sendo que anteriormente Tesla propôs a Edison a utilização de máquinas em corrente alternada e fora ridicularizado por suas ideias, visto que os sistemas de Edison funcionavam em corrente contínua. Com isto, Tesla iniciou o desenvolvimento do seu motor polifásico de corrente alternada, dando assim o início à chamada Guerra das Correntes. Os sistemas de corrente contínua de Thomas Edison eram extremamente ineficientes. Os grupos geradores forneciam corrente contínua em baixa tensão e deveriam se manter estabilizados a níveis fixos. Para reduzir as perdas, os condutores e cabos deveriam ter o tamanho e espessura de um braço humano e existir uma estação geradora a cada 1 ou 2 km para compensar as perdas. Para piorar ainda a situação, os incêndios nas residências eram frequentes e os grupos geradores não poderiam parar de funcionar. Caso isso acontecesse, a energia acumulada nas bobinas dos dínamos geradores era descarregada por surtos de tensão pelas linhas de tensão e acabava incendiando e criando danos aos equipamentos elétricos nas residências. Em contrapartida, os sistemas de Tesla eram muito mais eficientes, podendo transportar a energia por centenas de quilômetros usando fios mais finos e baratos, sem perdas significativas no transporte e sem risco de surtos de tensão caso os geradores parassem de funcionar por algum motivo. O risco a que se estava sujeito no uso do sistema de Tesla era o de choque elétrico, mas um risco que poderia muito bem ser controlado mediante o uso de medidas de segurança simples que até hoje aplicamos em nossas residências. Aproveitando-se dessa brecha da corrente alternada, Thomas Edison usou o jogo sujo, eletrocutando animais em públicos, onde chegou até a matar um elefante, passando 1000 volts por seu corpo, para mostrar que o sistema de Tesla era muito perigoso. Ele até chegou a inventar a cadeira elétrica para os condenados à pena de morte usando a corrente alternada de Nikola Tesla. Face a esta situação, Nikola Tesla não ficou parado. Fazia suas demonstrações à comunidade científica com o uso da corrente alternada, que mais pareciam shows de mágica, chegando até a acender uma lâmpada em suas próprias mãos, passando tensões superiores a 10.000 volts em alta frequência através do seu próprio corpo. Neste período, Thomas Edison o privou de usar as suas patenteadas lâmpadas e os seus geradores de corrente contínua. Então Tesla teve que desenvolver seu próprio gerador de corrente alternada, suas lâmpadas, como a lâmpada fluorescente que hoje usamos, a lâmpada a vapor de mercúrio, a lâmpada incandescente sem rosca e a lâmpada de partilha de carbono. Em 1893,
houve uma última disputa entre Tesla e Edison sobre quem iluminaria a Feira Internacional de Chicago. Tesla sempre tivera o sonho de engrenar as suas máquinas com energia e força da natureza de forma livre e gratuita. Tesla, então, com a ajuda de Westinghouse, propôs o sistema de corrente alternada que usaria as forças das águas das cataratas de Niágara. E foi aí então que Tesla construiu a primeira central hidrelétrica do mundo e iluminou toda a feira de Chicago com seu sistema de corrente alternada. Neste momento, Tesla havia vencido a Guerra das Correntes. Foi o maior show de iluminação que o mundo tivera assistido até aquele momento. Para além do gerador e motor de corrente alternada, Tesla teve 40 patentes registradas nos Estados Unidos e outras mais de 700 invenções pelo mundo afora. É-nos ensinado que foi Marconi quem inventou o rádio e que ganhou um prêmio Nobel por isso. Mas na verdade o que não nos foi dito é que ele usou 17 das patentes de Tesla. Em 1895, Tesla já era capaz de transmitir um sinal de rádio por uma distância superior a 50 milhas. Marconi apenas usou as patentes de Tesla e as modificou, sendo assim capaz de mandar o primeiro sinal de rádio transatlântico. Mas após a morte de Nikola Tesla, os créditos pela invenção do rádio foram revertidos em favor de Tesla, tendo assim sido reconhecido como o verdadeiro inventor do rádio. Em 1898, Nikola Tesla demonstrou o primeiro sistema de controle remoto em um pequeno barco que construiu com combinação de robótica e controle por radiofrequência. Hoje a isto nós chamamos de Wi-Fi. Era assim o primeiro drone a ser construído na história, por Nikola Tesla. Foi o primeiro a detectar o raio-x, muito antes de William Röntgen. Criou o microscópio eletrônico e o sistema de ignição elétrica, e isso o inspirou a criar o primeiro veículo elétrico usando seu motor de indução. Hoje quase ninguém se pergunta, mas foi este facto que inspirou o bilionário Elon Musk a criar o seu veículo elétrico e deu o nome Tesla à sua linha de carros em homenagem ao gênio. Tesla foi o primeiro a desenvolver o primeiro radar funcional para a detecção de metais, desenvolveu e patenteou métodos de operação de lâmpadas de arco elétrico, métodos de sinalização por rádio, aparelhos para a utilização de energia radiante, semelhante ao que chamaríamos hoje de painéis solares, a bomba hidráulica de Tesla, a turbina hidráulica de Tesla, controladores de circuitos, aparelho de produção de correntes de alta frequência, transformador elétrico de potência, velocímetro, transmissão elétrica de potência, sistemas elétricos de iluminação por um fio e muitas outras invenções. Nikola Tesla frequentemente defendia que todas as pessoas, em todos os lugares, deveriam ter fontes de energia gratuitas. A energia elétrica está presente em todo lugar, em quantidades ilimitadas, e que poderia abastecer a todas as máquinas do mundo sem a necessidade de petróleo, carvão ou gás. Este pensamento o levou a construir aquela que seria a maior de suas invenções, a bobina transformadora de Tesla, um aparelho que o permitiria transmitir potência elétrica através da terra e do ar, sem o uso de fios elétricos, para que todos pudessem ter acesso à energia elétrica de forma gratuita. Com o financiamento do banqueiro JP Morgan, ele construiu o seu laboratório em Colorado Springs e construiu a sua torre de Tesla. Colocando-a em funcionamento, Tesla foi capaz de transmitir potência elétrica sem fio por alguns quilômetros e até foi capaz de acender algumas lâmpadas apenas espetando os elétrodos no chão do seu jardim. A ideia de transmissão de energia elétrica sem fio não agradou aos banqueiros e a JP Morgan, que eram os donos das minas e companhias de cobre, e assim eles cortaram o financiamento de Tesla para que não continuasse com o seu projeto. Sem dinheiro para continuar com o seu projeto, as suas ideias foram esquecidas e este gênio foi pouco a pouco sendo apagado da história. O sistema elétrico de hoje foi há mais de 100 anos desenvolvido por este gênio, numa era em que os modelos matemáticos para cálculo dos circuitos não tinham sido ainda desenvolvidos, não existiam instrumentos de medição eficazes, as unidades de grandezas elétricas não tinham ainda sido definidas, os mais sofisticados equipamentos elétricos que dispunham na época eram apenas resistores, capacitores e indutores. Para o desenvolvimento de toda a sua tecnologia, Tesla apenas pensava em termos de energia, frequência e vibração. Ele inventou a corrente alternada, a bobina de Tesla, o raio-x, o controle remoto, o motor elétrico de indução e todo o sistema wireless que hoje nós usamos foi previamente previsto por Tesla.
Ele não teve crédito por suas ideias e invenções. O homem que inventou o século XX e XXI morreu sozinho em seu quarto de hotel. Ele apenas queria fazer do mundo um lugar melhor para se viver. O mais injustiçado herói da ciência foi com certeza o Nikola Tesla. Para mais informações acerca deste gênio, eu recomendo este livro, Secrets in Cold War Technology, de Gary Vasilatos. Vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse em baixar este vídeo. Inscrevam-se no canal, deixem o seu like, compartilhem este vídeo e até ao próximo vídeo.